Pode começar. Então, boa tarde a todos. O meu paper, ele vai falar hoje sobre a definição e a quantificação do excesso de saúde nas condições musculoesqueléticas. Então, o que é esse uso de excesso de cuidados de saúde? Ele é um serviço de saúde que seja consulta clínica, teste ou tratamento que não fornece nenhum benefício, ainda ele pode causar danos a um paciente e ele é considerado um problema na medicina e que representa 10 a 30% dos cuidados de saúde. E que todos os tratamentos ele tem o potencial também de causar dano, seja eles físicos, psicológicos, sociais, financeiros e o próprio tratamento. E esse artigo, ele faz uma pergunta, né? Mas como então é o uso excessivo nessa prática clínica? E ele define, esse artigo ele fala sobre esse uso contínuo e excessivo ao cuidado apropriado. Então, ele considera então que esse uso excessivo, dependendo da perspectiva do paciente, da sociedade e do paciente. E discutindo então maneiras pelas quais esse uso excessivo de cuidados de saúde, ele pode ser medido, ele pode ser quantificado. Mas ele também fala que essa quantificação desses cuidados, desse uso excessivo ou apropriado na fisioterapia, ele não é fácil. Ele coloca até no artigo assim que não é preto no branco, então é difícil quantificar. E ele coloca também essa pirâmide. Então ele fala que aqui no topo da pirâmide, então tem as perspectivas clínicas, um triângulo mesmo. Então tem a perspectiva da sociedade e tem a perspectiva do paciente. E tem a efetividade, a eficácia, que está aqui embaixo, e tem o alinhamento das perspectivas, né, do paciente em relação a isso. E que tem tanto a inefetividade, então a efetividade ele coloca como esse amarelo é mais escuro, a ineficácia como o mais claro, a efetividade, a ineficácia como esse azul mais escuro, e o desalinhamento como esse verde mais escuro. E que ele coloca também essa zona cinzenta, que é esse triângulo aqui, que ele fala que a maioria dos tratamentos estão nessa linha cinzenta, e apenas nesse triângulo pequenininho aqui está o cuidado apropriado. Então, essa zona cinzenta, que ele coloca nesse triângulo aqui, ele é um desafiador para definir, identificar e também medir esse uso excessivo. Então, e esse uso excessivo, ele depende, então, da perspectiva da pessoa que vê esse problema. Então, os consumidores, os clínicos, as instituições e organizações de saúde, os formuladores de política, a indústria e o governo, eles têm critérios diferentes para esse uso de cuidado, esse uso excessivo de cuidado de saúde apropriado. Então, ele fala também que esse uso excessivo, existe os cuidados ineficazes, ineficientes e desalinhados. Então, o que são esses cuidados ineficazes? São testes ou tratamentos que fornecem pouco ou nenhum benefício. E isso pode causar um risco, um aumento de risco, sendo que o benefício é menor. Eles não seguem também as recomendações do Choose Wisely e a frase menos é mais. E também pode aumentar os custos sem melhorar os resultados. Ele dá um exemplo, por exemplo, dos tratamentos da coluna lombar, onde que há um excesso, né, dos exames, dos aparelhos, a eletroterapia, as injeções, o colete e o uso excessivo do repouso prolongado. Assim como também nos tratamentos dos joelhos, que há muita cirurgia sem necessidade. E quanto aos cuidados desalinhados, ele fala desse uso excessivo dessa perspectiva do paciente. Então, essa incompatibilidade também dos cuidados, das recomendações, das diretrizes da prática clínica versus, então, essa perspectiva do paciente. Por dois motivos. Ele coloca, então, as preferências do paciente, que podem atuar como impulsionador do uso excessivo, como a gente já conversou, né? De repente, o paciente, ele quer, por exemplo, o choquinho que eles falam, que eles adoram, que aqui, só aquele tratamento que vai melhorar, e eles não aceitam também, de repente, ou não aceitam, ou de repente também, como tem aquela tríade, o fisioterapeuta também às vezes não está
recomendado com as diretrizes da prática clínica, então há esse excesso tanto do paciente como o despreparo do fisioterapeuta, que é esse enquadramento, onde ele volta que há esse enquadramento, então, nessa zona cinzenta. E ele também fala que tem que envolver, então, esse paciente numa discussão sobre as diversas decisões de tratamento, inclusive ensiná-lo como que é a dor e como que esses tratamentos que são recomendados pelas diretrizes clínicas, qual que é o benefício deles. Mas para tentar também, uma das formas, para tentar superar esse uso excessivo, mas que isso vai ser mais falado lá no artigo, na parte 5. Então, para quantificar esse uso excessivo de assistência médica? Então, muitos sistemas, eles carecem de dados, então, relacionado a essa tomada da decisão, e eles fazem uma pergunta. Então, por que um tratamento específico é administrado às preferências do paciente? E para quantificar isso, esse uso excessivo da assistência médica, ele classifica entre duas medidas. Então, são as diretas e as indiretas. As diretas são os registros médicos e os prontuários de pacientes. Então, ele dá um exemplo de que, por exemplo, na dor lombar, onde 70% dos pacientes, eles fornecem, os tratamentos adequados para manter o paciente ativo, e 16% usam a eletroterapia, que estão classificados nessa modalidade de excessivos e ineficazes. Já as abordagens indiretas é o uso de indicadores de qualidade e cuidados primários de hospitais. Então, ele dá um exemplo, que são os dados administrativos ou pesquisas de pacientes e médicos para identificar o tipo e a quantidade de cuidados prestados. E também ele faz uma pergunta, eu até coloquei essa pergunta no presente. Estou contribuindo ou reduzindo ao uso excessivo de cuidados de saúde? Então, para incentivar nessa reflexão sobre esse uso excessivo de cuidados, então, nessas três perspectivas, que é a clínica, a sociedade e o paciente, para tentar sair daquela zona cinzenta, e assim, até que ponto essa prática está ajudando a superar esse problema. Então, são reflexões que a gente tem que pensar para tentar sair dessa zona cinzenta. E aqui, né, é uma reflexão também, porque as nossas práticas clínicas, a gente tem vários tratamentos, né? Então, a gente tem que, e para superar esse excesso, esse contínuo excesso de tratamento, a gente tem que superar isso e caminhar para um lado certo, numa direção certa, para tentar sair, então, dessa zona cinzenta e tentar ao máximo estar nessa quadradinho aqui, para buscar a melhor eficácia, a efetividade e um alinhamento, tanto nesses três pontos dessa pirâmide, onde o paciente ele vai estar satisfeito, vai ter uma efetividade e vai ter uma eficácia no tratamento. E para a sociedade também vai ter menos gastos. Então, é isso que ele fala no artigo. Acabou? Acabou. Curtinho, né? Alguém quer comentar? Ou você mesma quer comentar, Milena? Eu acho que a gente vê, né, na prática mesmo, essa tríade que ele fala mesmo ali, né? Que tem os fisioterapeutas, na realidade, né, não estão baseados nas práticas em evidências, né? Aqueles que estão esbarram também em algumas né, esbarram, por exemplo, no paciente, o que ele quer, né, ele nesse excesso do paciente, nos tratamentos que ele quer. Então, eu acho que é um caminho difícil, né? É um caminho também que eu fico pensando assim, quem, por exemplo, libera, que teria que ter uma base, de repente, da sociedade em si, para poder mudar isso também, né? Porque a gente vê por que alguns tratamentos que não estão embasados em evidências estão no mercado, por exemplo, aquelas práticas integrativas que tem no SUS, né? Chama isso, né? Práticas integrativas. Então, eu acho que a gente tem que pensar em vários pontos para ver. Melhorar a base também, que a gente estava conversando dentro da universidade, para mudar isso e para a gente tentar ter um horizonte melhor mesmo, né? Não tem esse excesso de pacientes. Então, eu acho que é através do conhecimento mesmo.
dessas áreas para a gente tentar atingir, né, ou andar pelo menos no caminho certo para tentar sair desse uso excessivo. Eu acho que é isso. Seria uso excessivo de práticas de baixo valor, né? Isso, prática de baixo valor. E buscar, né, as práticas baseadas em evidência, que estão em alta, e não usar os tratamentos que o paciente quer, né, que ele aceita, ou de repente ter uma conversa mesmo sobre isso, o que realmente faz efeito nele, e para não, assim, de um primeiro momento... Ele até fala, por exemplo, em um artigo, que assim, o paciente, às vezes, ele quer um tratamento. Então, você explica para ele, mas você faz, tipo, 80% do tratamento, você faz os exercícios, e, de repente, você pode usar até uma manipulação, ele dá um exemplo, inclusive, no artigo, que você pode, às vezes, fazer uma manipulação ali, em algum momento, né, mesmo sabendo que aquela evidência não é muito alta para a coluna, mas você faz ali esse tratamento, mas você dá prioridade realmente para aquilo que tem evidência, que são os exercícios físicos. Né? Perfeito, Milena. O Tiago queria falar? Ou eu passo? Se alguém quiser falar, pode falar na minha frente. Eu sempre começo falando, então eu posso tranquilamente abrir mão da minha fala nesse momento aqui. Então fala você, depois a gente volta para você, né? Que eu tenho certeza que não, você para deixar tem... o Matheus, que levantou a mão aí. Depois de qualquer coisa eu complemento alguma coisa, ou sei lá. Então vamos lá, Matheus. Olá, Milena, tudo bem? Tudo bem, gente? Primeiro, parabéns pela apresentação, viu? Muito boa, adorei esse artigo. Talvez o ápice desse artigo seria aquela pirâmide que você mostrou, né? Não sei se você consegue, de novo, acho que é interessante a gente discutir em cima daquela pirâmide. Acho que talvez o ponto ápice, principalmente pensando em didática, esse artigo ele colocou aquela pirâmide. E eu achei muito interessante aquela pirâmide, só que eu fiquei com uma dúvida. A gente fala sobre as questões sociais, né? O que seriam essas questões sociais que eu não compreendi muito bem? Seria a cultura, o pensamento da população sobre aquela determinada doença? De repente, a gente pode discutir um pouquinho essa pirâmide e cada um desses pontos que eles falam. O Mi pode conduzir, pode responder e conduzindo. Eu acredito que essa parte da sociedade seria, assim, por exemplo, ele vai liberar muito exames, seria nesse sentido, eu acredito, nessa parte da sociedade. O que é a sociedade? A perspectiva é da sociedade como um todo. Né? Tem essa parte do paciente alinhado, né, com a perspectiva dele, mas, assim, o que a sociedade quer? Esse cuidado que tem, esse desalinhamento também em relação às práticas que são aplicadas dentro de clínicas, dentro de hospitais. Então, essa sociedade também, dessa perspectiva da sociedade em termos de algum tratamento. Eu acredito que seja isso. Como se fosse o senso comum entre as pessoas, né? Mais ou menos isso. Senso comum. Isso. Certo, Seria certo. Isso. Pelo que eu entendi, né? Foi isso. A gente pode pensar na sociedade... vamos pensar... Quando você faz uma residência, uma especialização no centro de saúde, você vai acabar adotando a logística de encaminhamento de intervenções daquele serviço. E aí, o que o seu preceptor, seu supervisor, ele orienta, muitas vezes você acaba levando para frente. Muitas vezes baseado numa prática eficaz, ou muitas vezes não tão eficaz. Então, se você não está alinhado, muitas vezes, com a evidência, você acaba utilizando essa prática e passando para os seus alunos, enfim, né? Eu vejo que esse seria, talvez, uma questão da sociedade. A outra questão da sociedade que a Milena coloca
é que o paciente está acostumado a um tipo de intervenção, ele gosta de terapias passivas, por exemplo, ou uma terapia que algum conhecido fala que é bom, ou atualmente essas transmissões aí de intervenções de pouca eficácia e que o fulano falou, né, ainda mais hoje em dia na rede social, antigamente porque o vizinho, a tia, a mãe falava, então todo mundo ouve todos os dias, né, me disseram que é bom, e aí me disseram que é bom, tanto faz com relação à política, com relação a um tipo de intervenção, com relação a qualquer, um tênis, né, uma vitamina, me falaram que é bom, logo ele é bom, né? Então, muitas vezes não tem esse entendimento, essa clareza, esse esclarecimento do que é uma prática de baixo valor, do que não é. E aí, também porque para o meu vizinho, né, foi bom, para mim logo é bom. Então, se ela me recomendou, eu passo a utilizar e começo a ter uma opinião formada, e eu mesma vou passando para frente. Tem a questão também dos convênios médicos, né, dos serviços privados, né, de que a gente até conversou semana passada, que é muito complexo você mudar essa prática de vendas, né, de serviços de saúde com relação às intervenções, que muitas vezes está pautado no lucro, né, na venda de intervenções, e que muitas vezes é o que o paciente busca, logo eu vou vender, né? E caso você dificulte, você explique para ele que não tem indicação para o caso dele, ele vai procurar uma pessoa que faça. E aí o que a gente também discutiu semana passada, né? Se o meu consultório está indo mal, por que eu não vou aplicar uma prática de kinesiotaping, por exemplo, para a condição dele, se ele quer? Então, o que eu estou falando aqui são alguns exemplos, né, de questões de sociedade, né, que a gente está no nosso âmbito atual e que a gente faz com que a gente possa refletir um pouquinho com relação a isso. Vanessa? Eu acho que em relação, uma opinião, né, mas em relação a essa parte social, talvez tenha, aqui no nosso país, principalmente nos Estados Unidos, não sei exatamente como funciona, mas toda a relação com o entendimento do paciente, né? Por mais que a gente utilize as palavras de uma forma mais corriqueira e tente mostrar para ele o que de fato pode funcionar para ele, ele já, além de ter as crenças prévias, tenha, em alguns casos, né, um baixo entendimento. E não está nem relacionado com condição socioeconômica, né? Muitas vezes, até quanto mais pobre, mais ele acredita em você, mais ele tenta entender. Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer as práticas que estão na mídia, que estão na moda, que estão sendo realizadas, que ele viu várias pessoas fazerem, inclusive ele não se preocupa nem com quanto vai pagar, né? Às vezes você tem uma dor lombar, por exemplo, e aí ao invés de você ir a um fisioterapeuta que utiliza as práticas baseadas em evidência e cobra, por exemplo, R$ 250 na sessão, você vai com um super osteopata, não sei das quantas, que vai cobrar R$ 500 de você, e você acha que vai sair melhor do que com o outro fisioterapeuta. Então, acho que tem essa relação também em relação à parte social, né? Obrigada, Vanessa. Tiago? Primeiramente, parabéns, Juliana, pela apresentação. Ficou muito legal. E eu acho que, assim, concordando um pouco com o que o Matheus comentou, que você comentou, essa pirâmide, eu acho que ela é a grande chave desse artigo, né? Eu, particularmente, entendi um pouco diferente do que a Lil, do que a Vanessa, do que o Matheus colocaram aqui, porque alguma dessas coisas que vocês colocaram, eu acredito que seja a perspectiva do paciente, mesmo sendo algo assim, que é um senso comum. Eu particularmente, eu não estou dizendo que eu estou certo, claro, mas eu acredito que, do que eu entendi, isso ainda é
faz parte da perspectiva do paciente. E eu vejo que a perspectiva da sociedade é no sentido assim de planos de saúde, do sistema de saúde. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o CREFITO, o COFITO, tem aquela tabela de valores por procedimento, né? Então, tipo, se você aplicar eletroterapia, tem um valor definido, se você aplicar ultrassom terapêutico, tem um valor definido, e tarará, e a partir daí você vai somando essas condutas para dar um valor final, né? Só que a gente aqui no Brasil, isso é letra morta. A gente não usa isso, né? Então a gente cobra, como a Vanessa falou, a gente cobra R$ 250 a hora, a sessão, sei lá, e a gente faz o que a gente quiser nessa sessão. E aí tem a questão do plano de saúde. Tem coisas que o plano de saúde cobre, tem coisas que o plano de saúde não cobre. Tem coisas que a gente não tem aqui no Brasil. Tem a questão dos modelos de saúde, práticas integrativas. Eu acredito, pelo que eu entendi desse texto, tudo isso sendo a questão de sociedade. E a questão do senso comum, de que eu ouvi o meu vizinho falando, os meus amigos fazem RPG e adoram, os meus amigos, minha tia faz osteopatia, ela acha incrível, e a gente vê na TV que o uso de cartilagem é bom para articulação. Eu vejo isso muito mais como a partir da perspectiva do paciente, entendeu? Então, tipo, as crenças e as descrenças que o paciente traz, e aí essa crença, essa descrença é construída dentro apesar de ser dentro da convivência social dele, mas é uma convivência social muito específica. Eu não vejo isso como algo que seja da sociedade necessariamente. Uma outra coisa, ainda dentro de tudo isso que eu comentei, que eu acho que é interessante, assim, é o seguinte: pegando a perspectiva do paciente, a gente vê na prática clínica que o paciente ele vem com uma série de crenças. E assim, no mundo ideal, esse triângulo que a Milena falou, ele é muito equilibrado. No mundo real, ele não é equilibrado, por uma série de motivos. Então, você pegar um paciente que torceu o tornozelo pela primeira vez versus um paciente que tem uma lombalgia há 20 anos e ele já sabe, aspas, né? Ele já sabe o que funciona para ele. Então, isso vai mudar a forma que esse triângulo está lá estabilizado. Então, o profissional, fisioterapeuta, ele tem que estar atualizado, mas nem sempre ele está atualizado em tudo. Então, se eu tenho muito mais prática de atender, sei lá, na minha clínica, membros inferiores do que membros superiores, obviamente o meu conhecimento vai estar em alguma maneira defasada em membros superiores, porque não é o que eu tenho tanta vivência, então vou estar, assim, a gente está sempre correndo atrás da atualização. Então esse triângulo, ele é muito desequilibrado, e não necessariamente de uma forma negativa, é que eu não acredito que ele seja possível de se equilibrar, porque ele é como homeostase, sabe? O corpo humano está sempre procurando a homeostase e ele está sempre em desequilíbrio, porque isso faz parte do que é o organismo humano. Eu acho que esse triângulo ele vai sempre estar em desequilíbrio, porque isso faz parte do convívio. De repente, o guideline mudou, de repente, esse serviço que a gente quer propor para o paciente ainda não está no plano de saúde, ou é validado, mas o plano de saúde não quer cobrir, ou o paciente não aceita, enfim. Então, eu vejo esse triângulo como um sistema onde, da nossa parte profissional, a gente tem que ter muita influência, mas a gente tem que jogar um pouco com isso. Então, a Milena trouxe o exemplo do artigo, na questão de, por exemplo, pegar um paciente com dor lombar e fazer 80% do tratamento com a alta eficácia, e você dá 20% ali do tempo de um tratamento que você sabe que o custo-benefício é muito baixo, mas porque aquilo é a crença do paciente. Às vezes, você consegue conversar com o paciente e propor, por exemplo, olha, eu estou te avaliando aqui e hoje a gente sabe que os principais guidelines de dor de coluna falam que o principal atributo do tratamento é atividade física, é o repouso no mínimo possível, é atividade dentro das suas capacidades, e a gente vai evoluindo de acordo com o que a dor vai cedendo, tarará, tarará, tarará. Tem paciente que está aberto a isso,
tem paciente que fala, não, mas eu sei que olha o TENS, rapaz, me ajuda que é de um jeito. Então, às vezes, o fisioterapeuta pode falar assim, não, então tudo bem, a gente vai fazer os exercícios e aí para garantir que você não vai ficar com dor, a gente faz um TENS no final. Faz umas 2, 3 sessões, ganha a confiança do paciente, aí fala assim, ó, agora vamos ficar sem o TENS para ver como é que você fica. Ficando sem dor, a gente já tira essa analgesia e já vai para investir mais em atividade física. Aí o paciente compra essa ideia, às vezes o paciente não compra, então são situações delicadas. Eu acho que esse triângulo ele é uma boa base para nós profissionais termos em perspectiva de tentar sempre mantê-lo equilibrado, mas saber que ele não vai existir um equilíbrio ideal, sabe? O equilíbrio que, tipo, beleza, achei o ponto de equilíbrio e é isso, e agora minha clínica, meu tratamento vai decolar. É uma bússola num sistema dinâmico. Fala, Por Felipe, aí. por aí. Não, só vou comentar aí que eu tenho muito médico aqui no meu espaço, né? E essa semana eu estava conversando com alguns deles sobre esses tratamentos que às vezes são feitos de forma não errada, mas assim, desnecessárias, né? E tanto das nossas intervenções como da deles, né? E aí eles estavam me relatando um pouco da história deles, né? Já chegou a ter casos de, por exemplo, um paciente chegou na clínica deles, na consulta ele não pediu nada, já sabia qual que era o problema na descrição dos sintomas, e aí ela teve até uma reclamação no sentido que ela não fez nada. E, na verdade, tipo, ela fez todas as perguntas, fez o diagnóstico, e aí passou o que precisava ser feito, só que ela não passou nenhum exame de imagem, não passou nada nesse sentido. E aí, tipo, ela tomou reclamação. Então, assim, em qual ponto chegou o sistema, né? Virou uma bola de neve total, porque você acaba entrando no sistema. Você sabe o que é o apropriado, às vezes, para o paciente, né? Para quem você está tratando, mas, assim, está tão enraizado nas crenças dele que acaba sendo complicado. Aí você entra num sistema. Isso aí vira uma bola de neve gigante, né? Mas só comentando aí um pouco. Só fazer um comentário rapidinho nisso que o Felipe falou, que eu achei interessante, porque eu já vi relatos de pacientes que foram para o caminho contrário, que confiaram no médico porque ele diagnosticou, não precisou de exame, aí tem o paciente que fala, nossa, é bom que não faz exame, que é muita radiação, né? Pode ser ultrassom, pode ser ressonância, pode ser raio-x, pode ser tomografia. Fala assim, nossa, é muita radiação, é melhor não fazer exame. E aí eu já vi casos de pacientes que perderam a confiança no médico, porque foi o médico que diagnosticou corretamente e tal, aí fez a fisioterapia, aí fez, sei lá, 10, 15 sessões, não melhorou, que, né, sabemos que pode acontecer. Aí volta no médico, o médico não pede exame, fala para continuar fazendo, e aí depois de 2, 3, sei lá, voltas ao médico, porque a conduta não está tendo a eficácia esperada, o médico continua, tipo, não pedindo um exame, aí a pessoa perde a confiança pelo fato de que o médico poderia, e aí, assim, não vou nem entrar se está certo ou está errado, mas assim, o médico diagnosticou bem, o paciente confiou nele, e não é que o diagnóstico do médico está errado, mas assim, poderia, olha, beleza, faz, sei lá, 3 meses de fisioterapia e a sua sessão, e a sua, seu, o que é que você tem feito na fisioterapia? Tenho feito A, B, C, D, E, tal, várias, tipo, aí ele, beleza, isso aqui tá tudo dentro dos conformes, mas não tá resolvendo. Não, eu vou pedir um exame de imagem porque tem algo estranho que não tá se resolvendo. Então, às vezes o médico também acaba, tipo, nessa de não pedir o exame quando deveria pedir, porque tem essa perspectiva e acaba perdendo a confiança do paciente. Eu não estou dizendo que ele está certo ou que está errado, não é esse o ponto, mas assim, é mostrar que tipo, nisso que o Felipe falou é um ponto, mas o outro lado do espectro também acontece. Então isso mostra que esse triângulo ele é um equilíbrio que o médico, o fisioterapeuta, o profissional da saúde tem que encontrar de paciente para paciente dentro da sua vivência dessas práticas. Né?
é onde a gente tem que, acho que, conversar muito com o paciente, né? Porque entra nisso que vocês comentaram, de às vezes estar fazendo a intervenção que é o mais adequado, né? E tá vendo as experiências do paciente. Então, a maior parte do meu atendimento vai ser com embasamento científico, aquela outra parte vai ser, às vezes, com situações que o paciente gosta, por exemplo, um eletro na coluna, na lombar. E às vezes o paciente tem como você falou, ele tem uma adesão muito grande a isso, ele acha que aquilo ali é o que resolve o problema. Só que se você vai aos poucos colocando para ele o que necessariamente tem e que ser feito, e aos poucos vai tirando isso dele, né? Você vai conseguindo. A mesma coisa o médico. Pô, uma pergunta, você tem facilidade em fazer um exame, por exemplo, de imagem, você gostaria, tal? Tipo, ter essa experiência, porque não há necessidade, já fiz o seu diagnóstico. Mas, assim, se você quiser, a gente passa tudo, porque muitos deles não vão gostar, não vão querer. E aí você tem um embasamento disso também. A mesma coisa no nosso tratamento. Pô, você gosta de um eletro na coluna? Você gosta de fazer um choquinho? Putz, não gosto muito. Então vamos embora, a gente vai continuar com o exercício. Se você gostar, 5, 10 minutinhos lá no final eu acabo fazendo, mas você já fez toda a intervenção que você deveria ter feito, né? Mas é complicado. Não, e é isso, você não vai agradar todo mundo, sabe? Tipo, então, pô, você pode ser um baita médico e falar, olha, eu fiz o exame A, o exame B, o exame A me mostrou essa situação, o exame B me mostrou essa situação, eu não vou te passar ressonância porque você não tem critérios para ressonância, que os critérios são X, Y, Z. Então, como você não tem esse critério, a gente não passa porque você vai gastar dinheiro, você vai perder seu tempo para um negócio que não tem necessidade. Tem paciente que compra essa ideia e fala, não, pô, beleza, obrigado, pô, legal, o médico me explicou tudo. E tem paciente que fala assim, puta, o médico não quer me mandar fazer exame de ressonância, porque senão ele não vai receber pelo retorno da consulta. Sabe, tipo, assim, eu acho que isso é também uma coisa pra gente. A gente não vai agradar todo mundo, sabe? Tipo, então é isso, sabe? A gente vai tentar do melhor jeito conversar, entender o paciente, como o Felipe falou, e mesmo assim pode ser que o paciente não goste do que ouviu, sabe? Se você está contrariado. Então, a única coisa que eu ia falar que é a única coisa ruim de fazer o que a gente gostaria de fazer e, ao mesmo tempo, agradar o paciente com uma técnica que não estaria no nosso plano, caso esse paciente não pudesse opinar, por exemplo, é que a gente queria um viés de confirmação para ele, né? Tá vendo? Eu fiz o TENS e melhorei. Foi por isso que eu melhorei, não foi o exercício. E aí, na próxima vez, ele vai perpetuar a mesma crença e vai perpetuar isso para outras pessoas também, né? Então tem um lado ruim também, né? Não tô falando que tá certo, tá errado, nem nada, mas é só que realmente. E Não, aí, é verdade, você tá aí certo. só trazendo para o meu lado, por isso que é bom ter neném. O neném não tem nenhuma crença. O que a gente faz com ele, o problema são os pais, mas tudo bem, a gente tira essa parte Não, da acho que você tá muito certa nisso, Vanessa. Eu vejo muito dessa forma assim, que, tipo, é por isso que eu falo que essa pirâmide é um caminho delicado, porque, tipo, até onde você fazer isso? Tipo, você vai dar o viés de confirmação, mas ao mesmo tempo você vai conseguir atender o paciente e fazer com que ele melhore. Então, tipo, até onde é válido você dar esse viés de confirmação, sabe? Tipo, é delicado, né? Tipo, se você não der esse viés de confirmação e ele comprar a sua ideia, beleza. Se você não der ele não comprar a sua ideia, alguém vai dar e vai tratar ele. E nem tô falando de perder financeiramente, não, mas, tipo, alguém vai dar esse viés de confirmação, vai tratar ele, ele vai melhorar e, sabe, tipo. Então é uma situação que eu não acho que tenha certo ou errado, sabe? Tipo, é uma situação delicada que acho que a gente tem que, pelo menos no que diz respeito ao profissional, a gente tem que ter a capacidade de julgar cada paciente nas demandas e torcer para que dê certo, né? Porque, tipo, é aquilo, o paciente pode não gostar e ir embora e é isso aí. No final das contas, tem que ver o que causa menos dano, né?
porque o senso comum do médico pedir exame para todo mundo é que ele tira dele da reta, né? Ele sabe que muitas vezes não é necessário, mas ele pede para caso, né? Ele tenha comido bola, ó, eu pedi exame. Então, qual que é o menor dano diante de tudo isso, né? Um tema bastante complexo aí para conversar em todas as reuniões, porque é muitos pontos aí, né, em comum que se correlacionam, né? Alguém quer fechar? Porque na semana que vem a gente fala sobre a parte 3. Só para finalizar, professora, é uma tríade que uma coisa depende da outra, né? Uhum. Fisioterapeuta colocar o melhor. O triângulo branco tem que estar sempre no meio. Dificilmente ele vai estar no meio, a gente tem que assumir isso, porque não é só depende de nós. Depende o que de nós? Melhor tratamento baseado em evidência, fazer uma boa educação em dor para alinhar expectativas com o paciente. Agora, a parte social, como a gente está abordando aí, é algo que não depende de nós, né? É algo que sempre essa pirâmide ela vai estar caindo para o lado esquerdo, né? Essa pirâmide branquinha, pequena, igual a Milena falou, dificilmente ela vai estar no centro. Ela vai estar sempre no centro, mas um pouquinho para baixo no lado esquerdo, porque essa parte social, o senso comum, como a gente falou, é muito difícil. Então, assim, a gente não consegue controlar tudo, entendeu? Então, sempre vai ter uma barreira, porque o sistema é uma grande barreira. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, ter um bom jogo de cintura, fazer o que é melhor, que tenha de evidência científica, e saber comunicar para tentar conversar com o paciente, para criar alinhamento e igualar expectativas. E mesmo assim é difícil. Tem um pesquisador australiano, Ben Comar, que ele fala assim, que o bom fisioterapeuta não é aquele com o melhor protocolo, é aquele com o melhor jogo de cintura. Então, o que talvez colabora para deixar essa pirâmide mais no centro possível é jogo de cintura e paciência, viu? Porque nunca vai ser, principalmente eu falo para os meus alunos que estão se formando agora, nunca vai ser como a gente quer, porque é difícil, né? A gente não consegue controlar todas as variáveis. Então, esse é o recado que foi para mim desse artigo, que foi muito bom, viu? Parabéns, foi muito legal mesmo a discussão. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal, pela rica discussão aqui hoje. E aí a gente se vê na semana que vem para a parte 3, então, dessa série. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Helena, mais uma vez.